Tenho certeza que você já sentiu aquela voz interior que nos guia em muitos momentos chaves da sua vida. Aquele sentimento profundo que te diz qual caminho seguir, quais decisões são corretas ou quando você deve confiar em alguém. Muitas vezes estamos cientes desse sentimento, dessa certeza profunda dentro de nós, mas em muitas outras vezes, essa sabedoria interna que chamamos de intuição pode ser confundida por outra voz que também coexiste dentro de nós. E essa voz é a voz do nosso ego. É interessante que possamos aprender a diferenciar entre essas duas vozes interiores, que sem dúvida existem dentro de nós, mas que dependendo do nosso estado interno, podem vir à tona em um momento ou em outro. E dependendo da escolha que fizermos em seguir uma ou outra voz, isso pode causar um impacto enorme em todas as áreas da nossa vida. Antes de continuar falando sobre esse tema, obrigada por estar assistindo. Eu me chamo Eduarda e você está no canal Despertar Divino. Semanalmente eu trago assuntos relacionados à espiritualidade e a desenvolvimento interior. Por isso, convido você a se inscrever para acompanhar os conteúdos e despertar ainda mais o seu potencial espiritual. Voltando ao tema do vídeo, me responde. Você sabe diferenciar quando você está sendo guiado pela voz do seu ego e quando você está em sintonia consigo mesmo e ouve a voz da sua verdadeira intuição? Bom, em termos gerais, eu quero te contar que a voz do ego normalmente faz muito barulho, um ruído insuportável. É como se fosse um rádio que você não consegue desligar, e as mensagens dessa voz geralmente são cheias de dúvidas, críticas e medos. Já quando você tem uma intuição, é como uma melodia suave, uma brisa tranquila, que te relaxa e deixa o seu coração quentinho. É importante entender que normalmente estar conectado à intuição exige silêncio e total atenção para poder percebê-la, e que na verdade é nesses momentos de silêncio e reflexão que a sua intuição consegue entrar em sintonia com você. A intuição te faz experimentar uma sensação de calma e clareza. É como se as respostas aparecessem naturalmente, sem esforço, e sem ter que passar por um conflito interno. Geralmente, quando estamos nervosos ou estressados, imediatamente nos conectamos com todo o barulho incessante da voz do nosso ego, porque isso é o mais acessível nesse momento. E o ego adora o caos e tira vantagens dessas emoções turbulentas para poder assumir o controle. E ele pode nos dominar em um instante, com um pensamento de dúvida, ansiedade ou autocrítica. No entanto, aqui está o truque. Quando aprendemos a reconhecer esse padrão e percebemos que o ego se torna cada vez mais presente em momentos de estresse ou incerteza, podemos escolher dar um passo para trás e respirar profundamente, porque é nesses momentos que a intuição pode surgir de forma mais clara e precisa, quando acessamos um espaço para calma e para reflexão, em vez de agir impulsivamente, movido pela voz incessante do ego. E quando nos conectamos com esse espaço dentro de nós, mais calmo, permitimos que a voz da intuição se faça presente e nos guie em direção a decisões mais equilibradas e alinhadas com quem realmente somos em essência. Também é muito importante que prestemos atenção ao tom e à emoção presente na voz interior que estamos ouvindo. Esses são indicadores fundamentais para diferenciar entre a voz do ego e a voz da intuição. Geralmente, o tom usado pela voz do ego se manifesta como um tom crítico e ansioso, e muitas vezes cria um ambiente emocional carregado de preocupação. É como se gerasse um ciclo de pensamentos que parecem não ter fim. Em contrapartida, a voz da intuição é apresentada em um tom caracterizado por tranquilidade, confiança e compaixão. Mesmo quando você se depara com um problema, ao contrário da voz do ego, que pode intensificar a ansiedade em momentos de dificuldade, a intuição te oferece um olhar sereno que te convida a enfrentar os desafios com calma e confiança.
Lembre-se de que dentro de você reside uma fonte de profunda sabedoria, pronta para te ajudar a encontrar soluções equilibradas e tomar decisões de um lugar de autenticidade. Essa voz não se preocupa diante da incerteza, mas sim te prepara para enfrentá-la com uma atitude calma e construtiva. Outro indicador essencial para diferenciar entre a voz do ego e a voz da intuição é o foco temporal que cada uma adota. A voz do ego tende a direcionar a nossa atenção para o passado ou para o futuro, porque está ancorado na obsessão pelos nossos erros ou falhas do passado, o que nos leva à autocrítica e à preocupação constante sobre como as decisões atuais podem influenciar na percepção que os outros têm sobre nós. A voz do ego também costuma se preocupar com o futuro, se preocupando excessivamente com o que pode dar errado e cria cenários catastróficos em nossa mente. Por isso, devemos prestar muita atenção, porque justamente a voz da intuição se diferencia por focar apenas no momento presente. É uma voz que nos chama a atenção para estarmos completamente presentes no aqui e agora. Você também deve prestar atenção em como essas vozes se relacionam com as outras pessoas. A voz do ego tende a julgar os outros e a si mesmo de forma muito crítica, o que pode levar à negatividade e à comparação constante. Em contrapartida, a voz da intuição promove a compreensão e a empatia. Não se concentra em julgar, mas sim em entender, e se conecta com os outros de um lugar compassivo e amoroso. Outro indicador-chave é o medo. A voz do ego é impulsionada basicamente pelo medo. Pelo medo de falhar, pelo medo da crítica, pelo medo da perda, pelo medo de não dar certo na vida. Por outro lado, a voz da intuição proporciona uma sensação de confiança e segurança, porque não se baseia no medo, mas sim na confiança em suas habilidades em direção àquilo que ressoa com o seu interior. E finalmente, também é importante que você observe como essas vozes se relacionam com a sua própria identidade. A voz do ego muitas vezes leva você a mascarar a sua verdadeira identidade para se adequar às expectativas externas ou para te proteger da vulnerabilidade. Já a voz da intuição te impulsiona a ser quem você realmente é, sem julgamento externo. Ela te convida a abraçar a sua essência e viver em um lugar de sinceridade total. É essencial aprender a reconhecer a diferença entre a voz do ego e a voz da intuição, porque essas duas forças internas podem nos levar a caminhos muito diferentes na vida. E esse discernimento entre essas vozes pode fazer a diferença entre viver uma vida movida pelo medo e conformidade ou viver uma vida autêntica e significativa. E eu te digo isso sem medo de estar errada. Bom, agora você tem ferramentas suficientes para poder diferenciar entre a voz do ego e a voz da intuição na sua própria vida. E é muito importante que você possa sempre parar e analisar, em especial quando você não tiver certeza de quais dessas duas vozes estão falando dentro de você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te convido a colocar em prática todas as informações que eu trouxe nesse vídeo. E claro, se você quiser compartilhar comigo, me conta nos comentários se você já sentiu na pele a contradição, a diferença entre essas duas vozes, a voz do ego e a voz da intuição. E como você se sentiu, o que você fez para diferenciar qual delas você deveria seguir. Eu vou adorar saber. Vejo você no próximo vídeo. Paz, prosperidade e abundância para você. Como sugestão, veja esse vídeo que separei especialmente para você. Ele também vai te ajudar no seu processo de despertar divino. Basta clicar na tela.